Olha só, primeiramente, o novo presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, em recente entrevista, apontou e sinalizou que possivelmente não abriria nenhum processo de impeachment contra o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Ele entende que todo processo de impeachment, ele, nas palavras dele, é considerado um parto, é um momento de ruptura muito grande, que o Brasil vive problemas muito graves e que mais esse processo de impeachment poderia prejudicar ainda mais os rumos do Brasil. Eu entendo que ele falou como representante de um poder, né, a Câmara de Deputados, mas ele não pode falar por todos os deputados federais, especialmente quando há indícios muito claros, pelo menos até o presente momento, de práticas que se enquadram como motivos ou motivadores suficientes para um procedimento de crime de responsabilidade, especialmente provocado aí por um presidente da República. Então, isso que está previsto na Constituição Federal, ela prevê lá uma série de ações e de atos que o presidente da República, em infringindo, em comprovadamente cometendo esse ato, ele poderá sim sofrer o processo de impeachment. Claro que isso é uma decisão que depende exclusivamente, infelizmente, do presidente da Câmara. Inclusive, nós, enquanto oposição, estamos trabalhando, iremos trabalhar para mudanças constitucionais para retirar essa exclusividade, essa competência apenas do presidente da Câmara. Não é possível, não é lógico que a gente consiga aí 180 assinaturas, 200 assinaturas, 300 ou até toda a totalidade de assinaturas do parlamento e ele não pautar aquilo que é a decisão, que é a vontade de parlamentares que estão ali representando, obviamente, todo um povo brasileiro. Então, se nós efetivamente apresentarmos para ele indícios claros de que houve a prática de crimes que podem sujeitar a um pedido de impeachment, ele deverá pautar. Esse é o nosso entendimento. Certo. E como é que o senhor está vendo a chegada desses novos presidentes aí da Câmara e do Senado? Qual é a expectativa, né, em relação ao Hugo Mota e Davi Alcolumbre novamente aí à frente da casa? Olha só, com relação ao presidente, deputado federal Hugo Mota, e também o próprio senador Alcolumbre, os dois não são efetivamente parlamentares de direita, não são conservadores, não representam em sua totalidade princípios e valores que nós defendemos enquanto Partido Liberal. No entanto, considerando o quadro que nós temos hoje no Brasil, considerando as pessoas que estão hoje disponíveis e que têm condições reais de alcançar esse cargo de presidente das duas casas, é o que nós temos. Então, é muito melhor você tratar com esses presidentes das duas casas, nos respectivos âmbitos de suas competências, tratar de melhor fazer a gestão do processo legislativo das duas casas. Obviamente que ele já sinalizou, e isso foi uma conversa muito forte com todos os parlamentares, ele sinalizou, no caso do Hugo Mota, que ele pretende colocar em pauta pontos importantes é, de interesse da nossa bancada. A exemplo, o próprio projeto que prevê a anistia aos presos políticos do dia 8 de janeiro, ele sinalizou, inclusive, que ele não vai, obviamente, atrapalhar ou vetar qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de proposta que venha do parlamento. Se o parlamento quiser discutir a anistia, será feita e deverá ser feito, sim, o debate. Então, isso já é uma sinalização positiva, principalmente para aqueles homens e mulheres que foram condenados a penas completamente absurdas, arbitrárias e, arrisco a dizer, ilegais. Pessoas que foram condenadas a 10, 15, 20 anos por um simples batom na estátua, porque furtou uma réplica de uma Constituição Federal no Supremo Tribunal Federal, né? Uma série de outros atos, utilizando gude, utilizando equipamentos de menor potencial ofensivo e serem condenados como se fossem terroristas, como se fossem grupos criminosos que representam ameaça, de fato, para o país. Então, o que nós pedimos é que, de fato, essa pauta, dentre elas, a anistia,
que ela seja pautada, seja discutida aqui. Então, eu acredito que o Hugo Mota vai cumprir, obviamente, esse compromisso que ele fez com os parlamentares, já sinalizou, inclusive, através da imprensa, que ele pretende pautar e vai colocar, inclusive, se necessário for, para a votação. Então, quem tem que correr atrás dos votos somos nós, parlamentares, que hoje, amplamente, toda a casa, mesmo a esquerda, ela entende que as penas foram superiores àquelas necessárias para uma eventual punição, se é que houve, de fato, crimes, e nós, do jeito que foi construído toda essa narrativa, duvidamos muito. Nós vimos, inclusive, recentemente, um determinado meio de comunicação que divulgou para todo o público os métodos, os meios que juízes que trabalhavam para o ministro Alexandre de Moraes utilizavam para enquadrar ou fazer os enquadramentos penais naquelas pessoas. Não havia provas. Então ele disse: olha, me apresente o nome que eu vou encontrar aqui algum tipo de crime, vamos enquadrar de alguma forma, de alguma maneira. E não é assim que se faz no direito penal. O direito penal diz, o próprio Código de Processo Penal brasileiro diz que nós temos que tratar cada pessoa de forma individualizada, temos que verificar cada caso circunstancial que pese sobre a conduta ou a omissão daqueles indivíduos que estão sendo acusados, eventualmente pela prática de crimes. Isso não foi observado. Devido ao processo legal, ampla defesa e contraditório, muitos advogados não tiveram acesso aos autos, muitos advogados não tiveram direito de defesa oral. Inclusive, no dia do julgamento, vários julgamentos que foram feitos de forma online, remota, sem a participação do defensor, para que ele pudesse contradizer, inclusive, determinadas questões que fossem colocadas ali. Então, um processo eivado de vícios legais que devem ser, sim, questionados. E até o advogado, no uso da sua prerrogativa de questionar, de peticionar, era punido, era ameaçado de punição, dizendo que ele estava tentando protelar, dificultar, inclusive, o andamento de um processo, quando esse é o dever do advogado, utilizar todos os argumentos, todos os artifícios legais e previstos no próprio Código de Processo Penal para tentar defender o seu cliente. E isso não foi observado no processo. Hugo Mota garantiu que vai, portanto, pautar a anistia, se necessário for, levar para o plenário a votação, para que a casa ela possa, ela sim, definir se caberá ou não a anistia nesses casos de pessoas que foram presas com penas arbitrárias. Não estamos querendo aqui, de forma alguma, passar a mão na cabeça de pessoas que tenham eventualmente cometido crimes. Nós queremos que eles sejam julgados da forma correta e, se vierem a ser punidos, que sejam punidos na medida de suas ações ou omissões. E o que foi que aconteceu de fato? Depredação ao patrimônio público. No máximo, uma arruaça, destruição de patrimônio público. Então, eles sejam punidos por isso. Aqueles que sejam eventualmente punidos, se comprovados, que paguem o erário público, que sejam responsabilizados por isso e não acusados de terrorismo, atos antidemocráticos, golpe. Isso não existe, isso é fantasia, isso é narrativa. Então, pelo menos nesse aspecto, o Hugo Mota já está sinalizando positivamente, já está cumprindo um acordo que foi feito com todos os parlamentares da bancada de oposição em pautar esse projeto e não se furtar em discutir esse projeto, assim como outros tantos projetos que nós encaramos como prioritários. Por exemplo, além da anistia, fim do foro privilegiado, atribuições claras das competências, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive revisando o crime de responsabilidade, que pode ser também alcançado pelos ministros do STF. Hoje, existe uma legislação federal que o ministro do STF ele poderá ser impeachmentado, inclusive, caso ele cometa crimes de responsabilidade. Exemplo, caso o ministro venha a atuar de forma político-partidária, ele poderá ser impeachmentado. Mas essa mesma lei que traz a previsão legal de impeachment, caso ele venha a cometer ou agir de forma política partidária, ela não é cumprida hoje. Por que ela não é cumprida? Porque a mesma lei que define que ele possa ser impeachmentado em caso de atuação política partidária, ela mesma não define o que é ato político partidário. Quais são as ações, quais são os atos de forma clara, objetiva, definido pontualmente quais são as ações que ele poderá ser enquadrado, eventualmente, como atuando de forma política partidária. Então, o Hugo Mota se comprometeu, inclusive, em levar essa pauta para a discussão das comissões
e, se necessário for, pautar no plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, tanto o Hugo Mota quanto o próprio Alcolumbre, eles fizeram compromissos com as suas bases, com os deputados e senadores, e nós esperamos que ao longo desse ano e dos próximos 2 anos, que eles, de fato, venham a cumprir com esses acordos. E, mais do que tudo isso, é a oportunidade que nós tivemos, do PL enquanto PL, de ocupar espaços. Hoje nós temos aí 2 vice-presidências, tanto na Câmara quanto no Senado, são cargos importantes, cargos relevantes. Hoje o PL se consagrou, obviamente, como partido que possui maior quantidade de comissões nas suas presidências, respectivamente, as suas comissões. Daqui para março, após o Carnaval, deveremos aí divulgar quais serão essas comissões, mas já há aqui algumas conversas de quais são essas possibilidades, quais são essas possíveis comissões, e eu tenho certeza que isso vai permitir que os deputados do PL possam ter mais ainda protagonismo, mais ação, mais entrega para a sociedade. Hoje a sociedade quer que nós fiscalizemos, então daí a importância da comissão de fiscalização. Hoje a sociedade clama por segurança pública no país inteiro. Daí a importância de nós pegarmos a Comissão de Segurança Pública, a questão do meio ambiente, vai vir aí o COP30, onde todos os países do mundo virão para o Brasil para discutir as questões ambientais, tão importantes que estejamos também nessa Comissão de Meio Ambiente, e outras tantas que vão dar, obviamente, oportunidade da oposição estar mostrando as falhas, estar mostrando ali os erros desse desgoverno e mostrando à sociedade a verdade. Olha, nós estamos obtendo apoios de diversos partidos, não somente da oposição, mas também outros partidos de centro. Eles veem claramente em Jair Messias Bolsonaro a melhor opção para derrotar o descondenado. Não tem jeito. Ninguém hoje, nenhum outro político no cenário brasileiro tem condições efetivas de derrubar esse descondenado. Por tudo que está ocorrendo no Brasil, crise energética, crise financeira, dívida pública batendo o teto de trilhões de reais, o maior da história, empresas público-privadas dando prejuízos e mais prejuízos. Ontem, inclusive, foi anunciado pelo presidente dos Correios que eles tiveram aí, ano passado, um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais e foi atribuído, inclusive, a uma das medidas desse desgoverno, que foi a chamada taxa das blusinhas. Isso gerou um rombo nas contas dos Correios que, através dessa logística de distribuição, de entrega de materiais, especialmente aqueles importados, ganhavam uma parte desse faturamento, e hoje, por conta de uma medida absurda do governo, de protecionismo brasileiro exacerbado, eles usam esse discurso de que querem proteger a economia brasileira, que querem proteger as indústrias no Brasil, mas eles não fazem com que nenhum tipo de fomento, nenhum tipo de incentivo à pequena, média e grande indústria, empresa no Brasil, nenhuma medida até hoje, desde o dia que ele assumiu o cargo como presidente, não estabeleceu nenhuma medida importante que viabilize que o empresariado, os donos de indústrias, possam produzir, possam contratar mais, possam, inclusive, tomar empréstimos para investir mais no seu negócio, atraindo, portanto, uma melhoria nas suas condições de competitividade com países e produtos estrangeiros. Então, você só vê falácia, você só vê narrativa. Então, mesmo a oposição, inclusive os partidos de centro, veem em Bolsonaro a única opção para derrotar o descondenado. Então, acredito que há um grande movimento, há um grande conglomerado de partidos políticos que estão se unindo em torno não somente deste projeto de lei, mas de todo e qualquer outro projeto que possa tornar Jair Messias Bolsonaro elegível, portanto, tornando apto para se tornar o novo presidente, mais uma vez, do Brasil. E digo e repito, o presidente Jair Bolsonaro jamais cometeu crimes, ele não cometeu nenhum ato que pudesse torná-lo inelegível. Todas as acusações que pesam contra ele, encontro com diplomatas, participação de um eventual golpe, tudo narrativa, nada. A Polícia Federal não comprovou absolutamente nada, né? Todos os inquéritos intermináveis que são
atribuídos aí ao ministro Alexandre de Moraes, que a todo momento tem tentado jogar aí pesca predatória, pegando um, pegando outro, ameaçando de prisão, pegando celular, pegando isso, e nada disso comprova o possível envolvimento de Jair Messias Bolsonaro em nenhum desses atos que atribuem a ele. Portanto, é ilegal, será um golpe, sim, a não participação de Jair Messias Bolsonaro no processo democrático e eleitoral do Brasil. De fato, a região Nordeste sempre foi um palco importante para o PT, especialmente para o Lula, né? E ele tem se visto em maus lençóis, justamente porque ele mesmo confessou recentemente que ele não tem conseguido entregar ou fazer as entregas que ele prometeu durante a campanha. Então, há um cinismo, há uma hipocrisia, há uma falta de vergonha na cara tão grande que ele fala de forma aberta que ele não cumpriu e que talvez sequer cumprirá as promessas que ele fez. Está aí a picanha. Prometeu que todo brasileiro comeria, voltaria a comer picanha, e hoje você vê os preços disparando às alturas, né? E aí os seus ministros ficam, inclusive, fazendo piada com o povo brasileiro, dizendo que se o café está caro, substitua, se determinado produto, a laranja está cara, substitua por outro produto, e fica nessa narrativa, nessa brincadeira, brincando com as pessoas, né? Então, eu acho que a gente não precisa criar narrativas, não precisa criar fake news. Eles nos acusam o tempo inteiro de criar narrativas, criar fake news, mas as próprias verdades, as próprias situações que eles mesmos fazem e falam nas suas ações, faz com que o povo brasileiro acorde e veja que, de fato, é um dos piores estelionatos eleitorais que foram cometidos nessa campanha. Muita promessa que não foi entregue, que não vai ser cumprida, e ele sempre tenta atribuir a Bolsonaro a culpa, vai tentar atribuir agora a Donald Trump, vai tentar atribuir a Marte, vai tentar atribuir, como disse recentemente aí uma determinada jornalista, que a culpa do aumento do preço do café foi por conta do Vietnã, que reduziu lá a safra e que não tem condições de oferecer essa safra para os outros países. Isso é um tapa na cara da sociedade. É incrível como parte da imprensa vendida tenta justificar a todo momento o fracasso que é o governo Lula. Tentam sempre passar pano, passar a mão na cabeça, dizendo que não, a culpa é daqui, o país está despiorando, veja como é bom esse problema que está tendo aqui, veja como é bom essa inflação. Quer dizer, tenta tratar o povo como se fosse idiota. E nós, parlamentares, iremos todos os dias, a todo momento, mostrar cada vez mais ao povo real aquilo que está acontecendo aqui no Brasil. E não adianta, você vê que eles estão tão desesperados que eles sequer querem contratar mais um profissional de comunicação. Porque o que serve, para que serve normalmente um profissional de comunicação? Ele vai trabalhar com sua equipe para informar a sociedade as ações do governo, vai criar ali toda uma ferramenta, toda uma estratégia para divulgar as ações do governo. E quando ele mesmo percebe que o governo não tem o que divulgar, que só tem tragédia, só tem números ruins, por mais que ele faça maquiagem, ele não consegue fazer com que a população entenda e compreenda que aquilo ali é real. As pessoas caíram na real. Eles estão entendendo de fato o que está acontecendo. E aí, ao invés de contratar um profissional de comunicação, fez o quê? Contratou um marqueteiro. E o que que faz o marqueteiro? O que que vai fazer esse marqueteiro que está vivendo maus lençóis, né? Tentando maquiar, tentando criar propaganda, tentando criar mídia para enganar as pessoas. Então, está tentando vender para a sociedade, mostrar para a sociedade aquilo que de fato não existe. Então, o Nordeste acordou. Meu estado, por exemplo, são 417 municípios. Ele venceu em 415 municípios baianos. Hoje eu tenho certeza absoluta que, se for feita uma nova pesquisa na Bahia, assim como as demais regiões do Nordeste, ele com certeza terá sua popularidade muito mais baixa do que outrora. Então, eu acredito que essa baixa popularidade se dá em função única e exclusivamente de o povo estar acordando e percebendo que, de fato, esse governo que está aí não representa, de fato, aquilo que o país precisa e merece.
Olha, veja que nós, desde o momento que encerrou-se a eleição de 2022, nós sempre trabalhamos para divulgar a verdade, mostrando, inclusive, que Jair Messias Bolsonaro foi extremamente prejudicado na sua campanha, especialmente por ações diretas e indiretas promovidas pelo próprio TSE, pelo próprio STF, pela própria justiça brasileira, que invalidou determinadas informações que nós divulgávamos para a sociedade, alertando que Lula era, sim, um amigo de ditadores, mostrando que Lula era, sim, amante, não da democracia, como ele disse agora recentemente, mas amante da ditadura, que ele financiou através de ações diretas e indiretas, países que, de uma forma ou de outra, propagam terrorismo, defendendo grupos terroristas. Isso tudo nós falamos durante a campanha. E o que foi que aconteceu? Todos nós fomos cerceados, fomos cancelados, fomos proibidos de falar a verdade. E hoje o povo está acordando cada vez mais. Todas as ações que ele tem praticado, que tem feito, só demonstram que nós tínhamos razão, que Bolsonaro sempre esteve certo, que sempre teve razão. Então, tudo isso faz com que, obviamente, a sociedade acorde, a sociedade está percebendo que Jair Messias Bolsonaro está sendo perseguido o tempo inteiro. Primeiro foi a baleia, a importunação da baleia, depois foi a questão do leite, depois criaram tantas narrativas, as joias, e tudo isso foi se caindo, foi se derrubando paulatinamente. Então, eles não têm mais o que inventar, vão inventar agora que, de fato, ele quer voltar à ditadura, quer voltar ao fascismo, mas tudo isso já está muito claro para a sociedade e a gente vai mostrar cada vez mais que, de fato, o descondenado precisa sair do cenário político. Ou nós tiramos Lula da presidência da República, ou Lula vai destruir o Brasil. Então, é essa a nossa missão importante agora, número um, é tirar esse descondenado dessa cadeira, porque senão o Brasil vai afundar. Pois é, o deputado Zucco, líder da oposição, juntamente com todos os demais vice-líderes de oposição, entregamos a ele algumas pautas, algumas ações, algumas estratégias que visam, de fato, a mostrar o quanto esse desgoverno está causando prejuízo ao Brasil. E, somado a tudo isso que você acabou de falar, a todos esses prejuízos, temos ainda a Janja, né? Muita gente fala assim, poxa, Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem furacão, não tem vulcão, não tem uma série de situações climáticas que às vezes mata, destrói um país inteiro, causa milhões ou milhares de mortes, mas temos o PT e temos a Janja, né? Que, se não bastasse, está aí sugando os cofres públicos, se utilizando, inclusive, da condição de primeira-dama para poder utilizar recursos públicos para financiar ações que têm um caráter completamente pessoal. Inclusive, nós já assinamos aqui, cerca de 30 deputados já assinaram esse procedimento, onde nós iremos fazer o seguinte: é, Janja hoje custa milhões aos cofres públicos, todos os anos, tendo servidores à sua disposição para influenciar políticas públicas, inclusive contratando pessoas sem licitação, sem qualquer critério, para justamente utilizar-se das redes sociais, as redes oficiais do governo federal, para poder fazer investidas contra Elon Musk, contra personalidades públicas, contra pessoas e até contra partidos. Então, Janja, muitas vezes, ela está é, caminhando para se tornar a esposa, por exemplo, do ditador da Nicarágua. Não vai faltar muito. Acho que está se criando esse cenário, onde o ditador da Nicarágua, com todo o parlamento comprado, ele simplesmente tem ganhado cada vez mais superpoderes e dado à sua esposa, dividido junto com a sua esposa, a gestão do país. Então, me parece que essa é a tentativa do descondenado, de colocar Lula e Janja no holofote, tentando colocar ela o tempo todo em holofote, para, quem sabe, de repente, tentar ser a eventual sucessora. Só que ela é tão atrapalhada, ela é tão
pior do que Lula, que nem isso está dando certo. Então, a oposição realmente entrou com esse pedido para que a gente possa, junto com os organismos de fiscalização e controle, acompanhar de perto todos os gastos da Janja. Ela não ocupa cargo público, ela não foi eleita pelo voto democrático e, portanto, não deveria estar se utilizando dos recursos da União, do povo brasileiro, para poder fazer festas. Somente com a ajuda de Janja, nós já temos aí trilhões de reais que foram gastos com viagens, hotéis de luxo, cortinas. Ela mais parece uma pessoa que o tempo todo só pensa em ficar organizando o palácio, e troca-se cortinas, se troca sofá, troca carpete. Então, ela está utilizando do dinheiro público para poder simplesmente ficar viajando pelo mundo e nós não podemos permitir isso. O Brasil tem problemas gravíssimos que precisam ser corrigidos e que nós queremos, com tudo isso, é transparência, mostrar para o povo brasileiro o que de fato está acontecendo dentro dos muros do palácio onde os dois estão habitando.